A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar aqui a lição número 6 da revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2022. O título da lição é A Bíblia como um Guia para a Vida. Nós estamos estudando essa revista e nessa lição nós vamos falar aqui da importância prática da Bíblia na nossa vida, ou seja, a importância de nós aplicarmos a Bíblia na nossa vida. Nós já estudamos sobre a formação do cânon das Escrituras, como que se deu o processo de escrita, já estudamos tudo isso e agora nós vamos fazer um estudo voltado mais para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então aqui nessa aula eu vou destacar alguns pontos dentro da nossa revista aqui. Se você é professor da EBD, usa a revista da CPAD, está com a sua revista em mãos, já deu uma estudada, já tem uma visão geral aí da lição, nesse vídeo eu vou destacar alguns pontos dentro de cada tópico aqui. Tá, vamos enfatizar essa questão da prática das escrituras no primeiro tópico, então vou destacar esse ponto. No segundo ponto, né, que é no segundo tópico, eu vou destacar aqui a questão da sabedoria, porque nós vamos adquirir sabedoria, sermos pessoas sábias, se nós lermos a palavra de Deus e colocar em prática. Então vamos destacar essa questão da sabedoria, falar da importância de buscar sabedoria, o que é de fato ser sábio. No terceiro tópico eu vou destacar, aqui eu vou falar um pouco da questão da prudência, né, e vou entrar aqui, né, de forma geral, desde o primeiro tópico, né, assim, que a gente vai falando de forma geral algumas coisas, né, sobre a questão da ética e da moral cristã, o que é de fato uma ética ou moral cristã, o que são valores cristãos. No final da aula eu quero falar um pouco sobre a questão do pecado, o que é de fato pecado, né, o que o cristão deve fazer de fato, como que o cristão deve aplicar na prática a Bíblia para viver uma vida diferenciada, né, para ser de fato uma nova criatura. Então essa aula é uma aula repleta aqui de passagens bíblicas, vou usar muitos versículos, muitas passagens bíblicas. O livro que eu mais consultei foi, né, no caso, a Bíblia mesmo, então eu estou aqui com a Bíblia em mãos, eu coloquei os versículos aqui no computador para facilitar, né, a leitura, para nós andarmos mais rápido, vai aparecer na tela para você acompanhar também. Consultei também alguns livros de teologia sistemática, o livro de apoio da lição. Então, juntando tudo isso, você tem aqui agora essa aula completa da lição, destacando alguns pontos. Na verdade, essa aqui é a aula de destaque da lição. Nessa aula de destaque, eu não costumo passar cada tópico e subtópico detalhado. Eu pego os pontos mais importantes, os temas mais importantes, melhor dizendo, e destaco esses temas dentro dessa aula. Nós temos uma outra aula que você pode assistir ela, que é a aula que eu uso slide, passando por cada tópico e subtópico, detalhando tudo. É uma outra aula que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Nós temos também dentro do site do EBD em Foco, slides em PowerPoint das lições, conteúdo em PDF, subsídio em PDF, em áudio, aula em áudio. Nós temos também um conjunto de vídeos que falam sobre a Bíblia de maneira geral. Então você pode clicar no link na descrição do vídeo e acessar esse conteúdo no site ebdemfoco.com. Se você já estiver dentro do site do EBD em Foco, muito obrigado. Basta você navegar pelo site para conhecer todo o conteúdo. Bem, então vamos lá. No primeiro tópico da lição, o escritor da revista, né, eu coloquei aqui eu fiz umas anotações aqui do lado, eu vou ajeitar aqui a minha mesa para nós organizarmos melhor. Então eu fiz algumas anotações aqui e vou acompanhar aqui na revista também. Logo na leitura bíblica em classe, eu quero destacar aqui uma coisa que eu falei na aula anterior, no vídeo anterior, que eu falei assim, da questão da experiência, né? Que não necessariamente uma pessoa experiente é uma pessoa mais idosa. Que às vezes uma pessoa mais jovem, mas que viveu muita coisa, que estudou muito, que correu atrás, que colocou em prática a palavra de Deus, ou que na vida como um todo foi uma pessoa que realmente viveu a vida na prática, essa pessoa também pode ser considerada uma pessoa experiente, até mesmo mais do que uma pessoa mais idosa. E teve uma pessoa que colocou um comentário lá não concordando com isso, né? Claro, não é consenso de todos, mas eu falei isso baseado no Salmo, no caso Salmo 119, aí no verso 11, ele fala assim, ó, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então, dependendo da tradução, né, eles podem traduzir diferente esse versículo. Mas aqui o salmista está colocando nesse sentido, né, de que o fato dele ter guardado os preceitos, ter estudado a lei, ter praticado a lei, né, ele
ele passou até mais aqueles mais velhos. Não significa que ele era melhor do que os mais velhos e que ele não ia respeitar os mais velhos. Não é isso. Mas é porque nessa área, o salmista que ele está falando, olha, eu guardei os teus preceitos, e até mesmo os mais velhos eu estou acima deles nessa área aqui. Então, não é falta de respeito, tá? Mas enfim, né, passando essa parte aí, né, aqui o Salmo 119 é um salmo bom para você meditar, porque ele vai falar da importância de viver a palavra na prática. Bem, aqui a gente entra na introdução. Eu quero também destacar aqui na introdução, né, que o escritor da revista ele cita João 5,39, né, que ele está falando assim, que nós devemos examinar as escrituras, né? Jesus nos advertiu a examinar as escrituras. Mas essa passagem de João 5,39, Jesus não está fazendo uma advertência dizendo que nós devemos examinar as escrituras. Na verdade, aqui Jesus está falando com os fariseus, com os judeus lá, que eles examinam as escrituras para encontrar a vida eterna, mas ao mesmo tempo não crê nas palavras dele. Então Jesus está fazendo uma crítica, não está dando uma ordem para examinar. Uma outra passagem bíblica poderia ser mais importante para fazer uma referência aqui nesse sentido. Tem outras passagens que o próprio Jesus fala para nós examinarmos as Escrituras. Mas enfim, né, esse aqui é um detalhe bem simples. Então vamos entrar dentro do tópico 1 aqui na nossa lição. O tópico 1 fala assim, a Bíblia é um alicerce para a vida. Então vamos lá. Lá em Mateus 7, 24 e 25, né, Jesus ele fala assim, ó, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então aqui a gente observa Jesus fazendo uma comparação. Então, está usando aqui uma técnica de ensino, comparando. Jesus poderia muito bem falar assim, ó, ouçam as minhas palavras e coloquem em prática. Ia entrar no ouvido e sair no outro. Mas ele conta essa historinha bem simples, uma parábola bem simples, uma pequena comparação, uma pequena metáfora. Ele fala assim, portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele faz essa comparação. Então, o que acontece com alguém que constrói a casa sobre a rocha? Ele está num lugar firme. No caso, vem o vento, a chuva, e nada abala aquela casa, ela não cai. Da mesma forma, quem ouve as palavras de Jesus e coloca em prática, essa pessoa ela tem a sua vida firmada em Cristo, nas palavras de Cristo. No caso, a prática da palavra é que vai fazer nós ficarmos fortes em Cristo. Então, assim, é muito importante nós estudarmos teologia, é muito importante nós nos aprofundarmos, lermos livros, termos muito conhecimento teórico. Isso é muito bom, é gratificante. Mas, assim, o que Jesus quer mesmo é que nós coloquemos em prática tudo isso. Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. O que vale é a prática. Se você ficar só na teoria, você não vai conseguir desenvolver. Eu posso até dar um exemplo aqui, talvez nada a ver, mas... né? Um jogador de futebol, a gente pode estudar o futebol, a gente pode ler as regras do futebol, a gente pode assistir jogos de futebol, mas a gente não vai aprender a jogar futebol se não ir para a prática, se não ir lá treinar, entende? Se não estiver praticando, jogando futebol ali. Então, assim, não se aprende futebol na teoria, entende? Você aprende na prática, jogando. Então isso vale para tudo na vida, para tudo. Eu posso até usar o meu exemplo aqui de gravar vídeo. No começo, meus vídeos eram muito ruins. Eu assisto meus vídeos antigos muito ruins. Então, a prática, eu fui gravando, fazendo na prática o que aconteceu? Fui melhorando, fui estudando, fui lendo sobre isso, fui fazendo cursos. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. Mateus 7, 26 e 27 fala assim, ó, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Então aqui a gente observa o quê? Que aquele que ouve a palavra, mas ignora ou de forma deliberada, né, não quer praticar, essa pessoa ela não tem estrutura. Então é comparada a uma casa construída numa areia.
Tiago 1, 22, 24 fala assim, ó, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então aqui, né, Tiago também faz mais uma comparação. Aquele que não pratica a palavra, que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é semelhante a alguém que olha a sua imagem no espelho e depois esquece, não vale de nada, é inútil. Tá? É inútil você saber a palavra e não praticar. Então que nós sejamos o quê? Praticantes da palavra. E mais na frente, Tiago fala assim, ó, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Então, tá aqui uma promessa, se você ouvir e praticar, você vai ser feliz em tudo que você fizer. Eu defendo a ideia que o cristianismo, ele não é um sistema de prisão, não é um sistema onde a pessoa fica triste, fica querendo sair, fica querendo se livrar, ou que segue os mandamentos de Cristo de forma meio que oprimida, né? Então, não é isso. O cristianismo é liberdade, é ser livre, é fazer de fato aquilo que nós fomos chamados para fazer. Entende? É para nós sermos felizes guardando a lei de Deus, é para nós sermos felizes sendo fiéis a Deus, evitando o pecado e fazendo o que é certo. É a felicidade da pessoa que faz aquilo que é certo, que é correto, e ela é feliz naquilo que ela faz, que é o correto. Essa pessoa, de fato, ela nasceu de novo, ela é uma nova criatura, porque ela está amando aquilo que ela faz, que é correto. Agora, aquela pessoa que está fazendo o que é correto por obrigação, com tristeza, achando ruim aquilo que está fazendo, essa pessoa não é transformada, ela não é uma nova criatura. Então ela pertence ainda ao reino das trevas, ela está querendo forçar algo que ela não está, então assim, transformada. Então a lei de Deus, viver as coisas de Deus, é algo maravilhoso, é algo gratificante. Vamos avançar aqui na nossa aula. Ainda dentro do tópico 1, o escritor da revista fala sobre a ética da moral, ética e da moral cristã, e fala de valores cristãos. Eu vou deixar isso aqui para o final da aula. Eu acho que vai fugir um pouco do foco aqui, que eu quero falar um pouco mais da questão de pecado, e vou falar essa questão também do que é viver valores cristãos, os verdadeiros valores cristãos. Dentro do tópico 2, a gente tem o conceito de sabedoria. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Dentro do tópico 2, a gente vai ter aqui definições de sabedoria no grego, do hebraico. Não vou entrar muito em detalhes nesse sentido aí. Vou ler aqui Provérbios 4, 5 e 8, que fala assim, ó, procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. O escritor de Provérbios está entregando para nós um texto que, assim, tem uma riqueza muito grande. Busque sabedoria, ame a sabedoria, não abandone a sabedoria. Aí ele chega um momento que fala assim, qual é o conselho da sabedoria? Aí a gente, opa, o conselho da sabedoria, quero ouvir. Procure obter sabedoria. Ou seja uma pessoa mais sábia. Ou seja, procure mais da sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Olha só, tudo. Use todas as suas energias. Use tudo que você tem na vida para que você possa ter mais entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Quanto tempo a gente perde com coisas inúteis? Quanto tempo a gente perde em redes sociais? Quanto tempo a gente perde vendo coisas que não contribuem nada para a nossa vida? E isso não está de acordo com essa passagem. Essa passagem aqui está falando, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, se Deus te deu recursos para você aprender mais da palavra, aprenda, leia mais da palavra, dedique-se mais na palavra. Se Deus te deu oportunidade para uma situação prática, você colocar a palavra de Deus ali na prática, faça isso também. Deus está te dando recursos, use esses recursos da melhor maneira possível.
porque você só vai crescer em entendimento e em sabedoria. Continuando aqui, né, Tiago 1,5 fala assim, ó, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Então a sabedoria é dada por Deus. Deus é dono da sabedoria. É o que está dentro do tópico 2.2, Daniel 2,20. Né, vai falar dessa questão de que Deus é sábio, ele é dono da sabedoria. Romanos 16:27. Deus, ele é a fonte de toda a sabedoria. Quem adquire sabedoria, quem tem algum tipo de sabedoria, essa sabedoria vem de Deus. E quando a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre, de fato, o que é essa sabedoria, 1 Coríntios 2,7 fala assim, ó, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Quando o apóstolo Paulo ele está falando sobre essa questão do mistério de Deus que estava oculto desde a eternidade, ele usa essa linguagem também em Efésios. Enfim, Paulo está sempre falando desse mistério. Esse mistério revelado é o Evangelho. O Evangelho que foi um mistério, algo que estava oculto e foi revelado para nós. E aqui Paulo usa esse mesmo conceito. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, né, que Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então, que mistério é esse? Ele chama esse mistério o quê? Né, de sabedoria, que é o próprio Evangelho. Então, está interligado ser uma pessoa sábia e ser uma pessoa que conhece o Evangelho. Porque quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê falar muito de sabedoria, né? E lá fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos essa passagem aqui na nossa lição. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tópico 2.3. O temor é o princípio da sabedoria. Tá? Provérbios 1,7. Então, o temor aqui não é ter medo de Deus, mas é reverência, adoração diante de Deus. Então, a sabedoria ali no Antigo Testamento estava vinculada ao conhecimento de Deus, ao amor a Deus, a reverência a Deus, a adoração a Deus. Então, a sabedoria estava vinculada nesse sentido. Aquele que lia a palavra, que meditava na lei, que adquiria mais conhecimento de Deus, essa era a pessoa sábia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem o quê? O Evangelho. Quem conhece o Evangelho, quem vive o Evangelho, quem está inserido no Evangelho, que entendeu esse mistério do Evangelho, essa é a pessoa sábia. Então a sabedoria que vem de Deus, ela está vinculada ao conhecimento do Evangelho. Isso o escritor da revista coloca aqui também, que ele coloca assim, que em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Ele cita Salmo 14:1. Então quem rejeita a Deus não é sábio, mas quem aceita as palavras de Deus e vive as palavras na prática, esse sim tem a verdadeira sabedoria. Agora a gente vai para o tópico 3, que fala sobre prudência. Mais uma vez, no tópico 3, a gente tem também aqui algumas definições do grego e do hebraico. Não vou também entrar em detalhes disso aí, falei na aula anterior. Eu vou entrar direto no que quer dizer o tema em si, né? Então fala assim, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. No caso, uma pessoa prudente é uma pessoa que pensa antes de agir, né, que raciocina, que procura fazer as coisas da maneira correta. Então, né, ele cita aqui João Batista, né, que tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos, Lucas 1,17. Então, nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Então, ser crente, servir a Deus, aceitar Jesus como Salvador, está falando aqui no sentido de alguém que é transformado, que se torna uma nova criatura, porque vai viver uma nova vida. Entramos aqui na passagem de 2 Coríntios 5,17, que diz assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa aqui é a tradução da NVI, né? Que pode ser que você não está acostumado, né? Então, as coisas, né, velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos o que? Uma nova criatura. Em Cristo nós somos novas pessoas, novos seres humanos. Nós vivemos uma vida diferenciada. Não estamos mais nas trevas, mas estamos na luz, né, que é o que está aqui também na revista, né, que fala dessa questão de viver na luz, né, no tópico 1 ainda, né, a palavra de Deus é luz.
Então quem está em Cristo está na luz, é uma nova criatura, abandona o pecado. E aqui eu entro numa parte que eu quero detalhar, né, aqui, que não está especificamente dentro da lição, mas tem a ver com a lição, que é sobre o conceito, né, de pecado. Enfim, quando a gente fala de pecado, de forma geral, né, a palavra pecado significa errar o alvo, né? De certa forma, essa definição ela não diz muita coisa, mas é quando a gente não faz aquilo que é a vontade de Deus. Vamos lá, vamos raciocinar um pouco. Deus criou o ser humano para ser perfeito, certo? O ser humano, ele tinha que cuidar da natureza, ele tinha que relacionar com outras pessoas, se relacionar com o próprio Deus, fazer tudo da forma correta, sem nada, né, tudo certinho, tudo dentro de um padrão. O ser humano, ele desobedece. Então, quando ele desobedece, ele comete um pecado. Então, esse pecado, né, quando o Adão e Eva desobedecem a Deus lá no Jardim do Éden, eles corrompem toda a criação, corrompem a si mesmos, corrompem toda a criação e o pecado entra no mundo. Tá? O pecado entra no mundo e o pecado é tudo aquilo que é contrário ao padrão divino, aquilo que Deus criou para funcionar corretamente. Vamos tentar entender o que é o pecado lendo aqui algumas listas de pecados que tem na Bíblia. Eu vou passar aqui para algumas listas. Mateus 15:19 diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tá? Mateus 15:19. Jesus está falando de fato o que corrompe o homem, o que contamina o homem. Tá? Então ele cita aqui uma lista de coisas. Então vamos meditar um pouco aqui nessas listas. Não, vamos passar para as próximas. Eu vou passar para as próximas, depois a gente medita um pouco nessas listas. Romanos 1:29-31 fala assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas na frente, Mateus 25:41-43. Então ele dirá aos que estarem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E Apocalipse 22:15, que fala assim: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Bem, ficou bem, não sei se ficou cansativo, né, mostrar todos esses versículos, mas eu quis apresentar aqui algumas listas que tem na Bíblia de alguns pecados. Vale ressaltar que essas listas não são fechadas, coisas semelhantes a essas também entram nessa lista, porque tem muitas coisas que, né, inclusive, tem a ver com o tempo, né? Então, enfim, né, com o passar do tempo, novos pecados, né, maneiras de pecar o ser humano vai inventando. Mas o que a gente observa nessa lista é que tem muitas coisas aqui que estão relacionadas à relação do homem com outro homem, ou seja, do ser humano com outro ser humano. Tá? Então, quando a gente vê aqui mentira, a mentira é um pecado, né? É o último pecado condenado na Bíblia, né? A mentira. A mentira é um pecado onde você está ali prejudicando o próximo. Tá? Você está falando para alguém alguma coisa que essa pessoa, enfim, ela sai, de certa forma, ela sai prejudicada, porque ela quer saber uma informação e você passa uma informação diferente. Você está mentindo. Pode ser uma coisa muito séria, pode ser uma coisa muito simples. Mas ao faltar com a verdade, você não está
priorizando o teu relacionamento com o próximo, que deveria ser perfeito. Então você quebra algo que Deus criou para ser perfeito, o relacionamento com o próximo, faltar com a verdade. Então, dentro da mentira, entra aqui outras coisas parecidas com a mentira, né? Aí você pode colocar adultério, que também entra como um tipo de mentira, um tipo de engano. Então, se a gente for ler aqui né, as listas, né, mais uma vez, né, eu vou passar aqui só citando algumas coisas aqui, né, aparece muito a palavra imoralidades sexuais, né, do grego porneia. Então todo tipo de imoralidade sexual entra aqui. Tá? Por quê? Porque a pessoa está usando o sexo de uma maneira diferente daquilo que Deus criou, tá? Da maneira correta que Deus criou. Aí cita adultérios, também dentro desse contexto, né, que é moikeia, do grego. Falsos testemunhos, calúnias, olha só, muita coisa relacionada ao próximo. Tá? Falso testemunho, né? Eu falo para uma pessoa, mal de uma pessoa para outra, eu calunio uma pessoa, enfim, maus pensamentos, olha só, outras coisas, injustiças, rivalidades, homicídios, tudo isso são coisas que eu estou me relacionando com o próximo. Tá? O relacionamento com o próximo, a convivência com o próximo, que deveria ser algo perfeito, harmonioso, eu estou quebrando isso. Então isso é pecado. Aqui ele coloca inveja, aí tem inveja, ganância, orgulho, arrogância, muitas coisas voltadas para o eu. No caso, onde eu quero me colocar numa posição onde eu não dependo de Deus, onde eu não me importo com Deus e eu quero ser melhor do que os outros. Então eu estou ferindo o meu relacionamento com Deus e ao mesmo tempo o meu relacionamento com os outros. Então, a gente tem aqui várias coisas nesse sentido. Ele cita ódio, discórdia, ciúme, ira, dissensões, facções. No caso, né, envolve aí, muitas vezes, grupinhos dentro da igreja, divisões dentro da igreja. Né? Então, envolve muita coisa. Então, as listas de pecados, né, a gente vê aqui muitos nesse sentido. Então, muitas pessoas estão, às vezes, dentro da igreja, dando de santarrão ali, mas, ao mesmo tempo, né, quando sai daquele ambiente da igreja, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que quer passar por cima dos outros. Entende? É isso que a Bíblia está falando, que Tiago fala ali, sejam praticantes da palavra. Ou seja, viva o evangelho na sua plenitude. Abandone tudo que não presta. Faça valer a pena essa vida que você tem com Cristo, o sacrifício de Cristo na sua vida. Porque se você de fato crer nele, você é uma pessoa transformada e você vai viver uma vida diferenciada. Mas se você está vivendo no pecado, significa que a sua fé não é verdadeira. Tá? É nesse sentido. Tá? Os valores cristãos, né, que o escritor da revista até citou, mas não disse quais são esses valores, é tudo isso. É abandonar tudo isso. O contrário de tudo isso. Qual é o contrário de tudo isso? Aí você vai para amor, alegria, paz, vai lá para o fruto do Espírito, né? Vai falar a verdade, vai ser fiel, fidelidade, né? Você vai ser uma pessoa que vai, né, sempre considerar o outro superior, que foi o que Jesus ensinou. Vai procurar depender de Deus em todas as áreas da sua vida, não vai ser aquela pessoa arrogante que acha que consegue tudo sozinho. Então, é o contrário, né, dessas listas de pecados que eu passei aqui. Né? E aí, quando a gente vai para aquela passagem de Mateus, né, que viu alguém com fome, deu de comer, viu alguém, né, sem roupa e deu de vestir, viu alguém doente, visitou. Então, essa passagem de Mateus mostra também a importância de nós, né, ajudarmos os necessitados, dar atenção para as pessoas e priorizar as pessoas. Nós temos que priorizar pessoas, não coisas. Nós vivemos num sistema político, econômico, que prioriza coisas, que prioriza casa, carro, dinheiro, status, né? Você ter um celular de última geração, morar numa casa boa, enfim, prioriza isso. Aos olhos da sociedade, isso não é errado, né? O sistema permite, mas nós temos que ser diferentes. Nós temos que olhar para pessoas e não para coisas. Nós temos que priorizar as pessoas, amar as pessoas. Quando chegava para Jesus e falava assim, Senhor, o que eu faço para guardar a lei? Jesus falava assim, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo e ama a Deus acima de todas as coisas. Pronto.
Só precisa disso, você não precisa fazer mais nada além disso. Mais nada. Quando você leva isso em consideração, todas as decisões que você vai tomar na sua vida são as decisões corretas. Você consegue abandonar o pecado, amar o próximo e amando a Deus. É simplesmente isso. A fórmula é bem fácil. Não tem nada de difícil nisso. Agora, a gente só vai conseguir se nós estivermos em Cristo. Nós vamos conseguir isso se nós crermos no Evangelho, se nós crermos em Jesus como Salvador. A transformação só vai acontecer na nossa vida se nós de fato termos fé nele, no seu sacrifício. Que o Espírito Santo vai habitar dentro de nós e vai fazer a mudança, a transformação para nós colocarmos isso em prática. Então, aqui eu chamo a atenção nesse sentido. Que nós possamos de fato, né, viver o Evangelho na prática. Viver o Evangelho de verdade. Tá? Isso é algo que é ensinado o tempo todo na igreja, mas nem sempre a gente presta atenção. Então, que nós possamos viver uma vida diferenciada, pautada no Evangelho. Um conselho que eu te dou é, dá uma lida ali no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Você já vai começar a compreender o que Jesus quer para a nossa vida. Amém? Eu creio que você tenha compreendido a aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato, basta mandar uma mensagem, na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, e você vai aí tirar suas dúvidas, se você quiser, pelo WhatsApp, ou você pode deixar o seu comentário aí na descrição do vídeo, tá? Tem no caso abaixo aí no YouTube, tanto no YouTube quanto no site da EBD em Foco, tem a opção de você comentar, você pode deixar o seu comentário, sua participação, e eu conto com você para assistir as próximas aulas. A paz do Senhor, até a próxima aula.